Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Convidamos você também para ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 31. E também o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. E lembramos sempre da importância de você ler todos os textos bíblicos que nós citamos. Quando nós lemos esse texto bíblico que acabamos de ler, nós temos lições muito preciosas, para aprender. É verdade. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Nós precisamos considerar o contexto do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, onde diz que o Senhor fere o pastor, e o companheiro do Senhor. E os pequeninos de Deus, então são espalhados. Subsequentemente, logo depois, eles são renovados e se tornam verdadeiramente povo de Deus. A deserção dos discípulos de Cristo é representativa da apostasia da nação, bem como dos remanescentes que Deus salvará. E é muito importante que façamos uma análise do profeta Zacarias no capítulo 13, versículo 7. Diz-nos a palavra de Deus: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. E não é que não fiquemos espantados que Deus feriu o pastor que ele mesmo escolhera. Deus fere o pastor, o Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo escolhera. Jesus, sem dúvida alguma, é o pastor ferido e afligido. É isso que nós encontramos descrito na Bíblia, principalmente nos evangelhos que nós citamos aqui. As ovelhas que somos nós, que é o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, as ovelhas sofrem junto com o seu pastor. É isso que nós encontramos descrito lá na segunda carta de Coríntios. E você pode verificar, por favor, em sua Bíblia, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 5. E o julgamento do Senhor sobre o povo separa os verdadeiros fiéis dos falsos fiéis. Esse é um tema profético comum. E o julgamento de Deus separará, distinguirá os orgulhosos dos humildes. E você pode ver isso lá no livro do profeta Sofonias. E você pode abrir a sua Bíblia, e tem na sua Bíblia Sofonias, capítulo 3, versículos 11 e 12. O julgamento de Deus separará as ovelhas verdadeiras das ovelhas falsas, que mais tarde
Jesus Cristo, que mais tarde Jesus Cristo fala em separar as ovelhas dos cabritos. Nós encontramos essa referência lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versos 17 a 22. E vem o dia do Senhor. Vem sobre a sua vida, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida de toda a humanidade. E o dia do Senhor vai ser não só para o julgamento, como também para o livramento. E é interessante, se você puder ler o livro de Sofonias, para que você entenda no livro de Sofonias sobre isso que Deus explica tão bem. Irmão e irmã, não nos esqueçamos. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todo cristão, de às vezes achar que Jesus foi embora, ele foi ferido, foi se tratar no hospital, foi cuidar dos seus ferimentos, e nós nos sentimos muitas vezes em determinadas ocasiões sozinhos, ficamos dispersos. É isso que a Bíblia diz. Isso acontece comigo, acontece com você, porque vai acontecer com todos vós. A Bíblia diz que todos vós vos escandalizareis. O pastor foi ferido, foi machucado, foi ofendido, e as ovelhas se escandalizaram, se sentiram abandonadas. Quantas e quantas vezes nas enfermidades, nas dores, nas mágoas, nas decepções, você já não se sentiu e já pensou, mas será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Mas primeiro, antes de você ser ferido, antes de você ser machucado, Deus o foi. Deus foi. O nome do Senhor foi vilipendiado, o nome do Senhor foi ultrajado, Deus foi abandonado. E quando hoje, 2022, nós abrimos as páginas da internet, o que nós mais vemos é ultraje. Ontem eu estava lendo na internet e achei muito desinteressante, para não dizer interessante, achei muito desinteressante, aquela manchete onde dizia daquela jovem que se sentiu profundamente ofendida, machucada, ferida, atacada, porque a sua ginecologista lhe deu uma Bíblia de presente. Antes dessa ginecologista ser atingida, ser machucada, ser ferida como serva de Deus, Deus o foi, com a rejeição da sua palavra. É assim que acontece. E não vai ser diferente. E muitas vezes nós, ovelhas, vamos nos sentir assim. Cadê o Senhor Jesus Cristo? Pregado na cruz, morto, sepultado? Cadê Jesus? Cadê Deus que está me deixando passar por tudo isso? Quantas vezes passamos por situações como esta? Quantas e quantas vezes nos sentimos dispersos, ou nos dispersamos, ou achamos que não vale a pena, Precisamos ter cuidado, vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo nos diz, eu ando muito preocupado com aqueles que se sentem cada dia mais fiéis, mais crentes, mais próximos de Deus, incapazes de agir errado, incapazes de se dispersarem, incapazes de sentirem qualquer coisa, qualquer sentimento, incapazes de serem humanos, se sentem verdadeiros deuses. Eu jamais. E na igreja está se criando uma casta, um grupo de super crentes inatingíveis pela dor, pela decepção, pela mágoa, inatingíveis pelo pecado, pessoas que não pecam. Quantos e quantos você conhece que neste ano de 2022 nunca confessaram seus pecados a Deus, porque não pecam. Eles acham que não pecam. Confessar o quê, pastor? Falar o quê? Eu não peco, eu não erro. Mas quando a doença vem sobre um dos nossos filhos ou netos, alguma coisa,
Aí se sentem abandonados, porque abandonaram a palavra. E é isso que a Bíblia nos diz, que o pastor foi ferido. Antes de você ser atingido pela dor, Jesus foi, Deus foi. Ferirei o pastor. O pastor é o primeiro a ser atingido, não é a ovelha. E nós, às vezes, temos confundido isso. Nós somos ovelhas fortes de um rebanho poderoso. Somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Nós temos os nossos direitos. Nós não podemos nos calar. Estamos parecendo que somos alguma coisa. Somos nada, irmãos. Somos absolutamente nada. Jesus o é. Ele é o nosso pastor. E muitas vezes ele está sendo ferido. Ele está sendo machucado. Ele primeiro. E em nós vem o machucado, vem o ferido depois. Nós vamos nos dispersarmos depois, porque pensamos que Jesus está morto. Está lá na sepultura. Está em decomposição. Está acabado. Mas não é assim. E a Bíblia diz que o povo de Deus sofre juntamente com o seu pastor. Quem foi cravado na cruz, vazado nas mãos e nos pés, quem foi coroado com espinhos, quem bebeu vinagre, quem foi ferido pela lança, quem foi xingado, vilipendiado lá na cruz, não foi você. Foi o seu pastor, foi o meu pastor, foi o nosso pastor. Mas as consequências veio sobre nós. Quantos cristãos, quantos que ouvem, que não querem passar por aflições, não querem ter bom ânimo, não precisam, porque não tem aflição. Minha vida é boa demais, pastor. O senhor não conhece a minha vida é perfeita, tudo. Não, não é assim, irmão. Não é assim, irmão. Você está se iludindo. A Bíblia diz que você, como ovelha de Jesus Cristo, vai um dia estar dispersa. Isso é a confirmação do texto dos profetas. E a Bíblia nos confirma isso ao longo do seu conteúdo todo. Portanto, tenhamos cuidado com as nossas posições, com as tantas vezes que estamos olhando para nós mesmos, estamos nos achando muito fortes, muito capazes, muito bonitos, muito cobertos com a lã muito protetora, que agasalha, não vem inverno sobre nós, nós temos lã. Cuidado, ovelha. Cuidado, ovelha. O pastor, Jesus Cristo, vai ser ferido, foi ferido e ainda continua sendo ferido pelo mundo. O mundo está cada dia mais agressivo e tentando diminuir tudo aquilo de bom, de grande, de belo que Jesus fez, faz e fará. E você vai pagar o preço por isso. Eu vou pagar o preço por isso. Nós vamos pagar o preço por isso. Porque quando o pastor é ferido, as ovelhas sentem também dores. Que Deus assim nos abençoe para que nós possamos compreender que somos ovelha do pastoreio. Somos ovelha deste pastor. Mas diz-nos a palavra de Deus, quando esse pastor ele é ferido, machucado, atingido, ele é capaz de ressuscitar dentre os mortos e vai nos buscar. Seremos buscados. Com qual intensidade de dor, não sei, mas seremos buscados, sarados, curados. E um dia, presta atenção, que um dia, e só na glória, só nos céus, nós seremos glorificados. Lá não teremos dores, lá não teremos decepções, lá não teremos angústias, lá não choraremos, não haverá lágrima. Mas lá
seremos glorificados. Aqui somos ovelhas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.